Henker que vive duas vezes, capítulo 72. O primeiro andar, 4. Os jogadores se entreolharam por um momento. Uma equipe de 100 jogadores. Parecia muita gente, mas na realidade não era. Se alguém se apresentasse agora, ele ou ela teria que desempenhar um papel de liderança durante o resto do julgamento deste andar. A maioria dos jogadores já havia se conhecido durante a permanência na zona de espera, e alguns deles estavam no mesmo time na rodada anterior. Entre eles, já havia alguém que assumiu o papel principal. Eu vou levá-los. Um homem com armadura de couro vermelho deu um passo à frente sob a atenção de todos. Mas quando Aaron estava prestes a entregar os cristais. Aguentar. Fante ficou entre os dois. O que é? O homem perguntou a Fante com uma cara ligeiramente irritada. Não me lembro de ter concordado com isso. O homem sentiu uma súbita onda de raiva. Faz diferença quem os leva? Decidiremos onde nos esconder depois que eu. Na verdade, é verdade. Porque vou levar todos os 5 comigo. O rosto do homem amassou-se como uma folha de papel. Isso não faz sentido. Você acha que é melhor escondê-los do que me deixar protegê-los? Ou há alguém entre vocês que pensa que pode proteger os cristais melhor do que eu? Fante soltou uma risada furiosa e olhou ao redor. Os jogadores estremeceram e viraram a cabeça para evitar os olhos dele. Fante então olhou de volta para o homem. Ele ergueu uma das sobrancelhas como se dissesse que não havia ninguém negando seu argumento. Mas o homem explodiu de raiva e respondeu. Você nem sente vergonha de si mesmo? Foi por sua causa que nossos cristais foram quebrados na última rodada. Foi por causa do seu maldito ego. Alguns dos jogadores assentiram como se quisessem apoiá-lo. Yeon-woo estalou a língua enquanto observava a briga por trás. Então foi isso que aconteceu. Ele tinha uma ideia do que havia acontecido na rodada anterior. Deixando itens importantes para outra pessoa, Fante não tinha esse tipo de personalidade. Um papel tão importante só poderia ser assumido por ele mesmo. Ele tinha que estar no controle das coisas. Mesmo sendo uma pessoa tão difícil de se conviver, isso não deveria ter sido um problema para ele. Porque ele era tão forte. No mundo da torre, o poder era um tesouro inestimável que compensaria todas as deficiências que alguém pudesse ter. Talvez esteja certo. Essa frase sempre foi verdadeira na torre. E Edora compartilhava da mesma opinião. Ao contrário da simples e egoísta Fante, ela certamente era uma pessoa racional e razoável. E foi exatamente por isso que ela não impediu Fante, apesar de sua violência. Porque, mesmo pelo julgamento dela, ele pegar os cristais era a opção mais segura. Por mais difícil que fosse o julgamento, eles ainda estavam lidando com jogadores de nível médio. Seus punhos não seriam capazes de passar pelo colarinho de Fante, mesmo que eles se aglomerassem de uma só vez. Portanto, foi o julgamento correto deixar todos os cristais com Fante. Mas se houvesse algum problema. Se você não tivesse sido tão ganancioso e enlouquecido da última vez, você não teria quebrado todos os cristais sozinho. Então teríamos, pelo menos tido uma chance. Então não posso deixar você pegar os cristais desta vez. Foi que Fante foi um pouco descuidado. Yeon-woo quase caiu na gargalhada ao ouvir o homem. Ele não conseguia acreditar que não era outro senão Fante quem levou seu time à derrota. Mesmo não tendo visto com seus próprios olhos, ele sentiu como se a cena da rodada anterior estivesse passando em sua cabeça como um vídeo. Ele imaginou Fante correndo para o outro lado e derrubando os jogadores um por um com seu poder esmagador. Os jogadores do outro time devem ter pensado que era uma batalha perdida. Mas no momento em que perderam a esperança, devem ter recebido a mensagem notificando-os da sua vitória. Eles devem ter ficado assustados. Yeon-woo presumiu que o homem não podia confiar em Fante por causa daquele incidente. Mas Fante não era uma pessoa que daria ouvidos a alguém mais fraco que ele. Ele provavelmente estava pensando que precisava evitar repetir o mesmo erro. Então, você quer resolver isso do meu jeito? Fante arregaçou as mangas e posou como se fosse lutar contra eles. O rosto dos jogadores ficou pálido ao sentir a aura feroz de Fante. Os jogadores que estavam atrás do homem puxaram-no pelas roupas e balançaram a cabeça. No final, o homem cerrou os dentes. Veias saltaram de seus punhos cerrados, tremendo de raiva. Mesmo assim, Edora ficou a um passo dos dois sem intervir. Ela apenas observou a situação enquanto segurava a espada nos braços, exatamente como estava quando Yeon-woo a viu pela primeira vez na sessão G. Fante então deu um sorriso de vitória e estendeu a mão para Aaron. Parece que está tudo pronto. Desejo boa sorte a todos vocês. Aaron entregou todos os 5 cristais azuis para Fante. Então, ele entrou no portal no chão e desapareceu. Vai ser diferente desta vez. Parecia que Fante não tinha pensado em nenhum plano específico para proteger os cristais. Ele estava ocupado mexendo nos 5 cristais como uma criança brincando com brinquedos. Que idiota. O rosto dos jogadores endureceu com suas ações. Mas no momento em que Fante estava prestes a colocar os cristais no bolso, Yeon-woo, que estava observando a situação, deu um passo à frente. Fante notou Yeon-woo caminhando até ele e olhou para Yeon-woo com uma expressão confusa. E quando Yeon-woo chegou na frente dele, ele de repente estendeu a mão. Entregue-os, todos eles. Aaron se teletransportou para uma área diferente através do portal.
Um lugar onde todos os guardiões dos 99 andares se reuniam. Eram os aposentos dos guardiões. Naquele lugar, havia vários guardiões correndo ativamente pela sala. Centenas de telas flutuavam nas paredes exibindo a situação de cada andar em tempo real. Ryu, você já voltou? Então, alguém falou com Aaron pelas costas. Quando ele olhou para trás, havia um goblin que só alcançava a cintura de Aaron em altura. Era Ivolk. Aaron assentiu silenciosamente. Sua atitude para com Ivolk foi muito educada. Foi porque eles não estavam na mesma posição. Na verdade, nem todos os guardiões eram iguais. Havia vários guardiões nomeados para diferentes funções, mesmo dentro de um único andar. Aqueles que monitoraram e administraram as provas, aqueles que foram responsáveis pelas recompensas, aqueles que cuidaram de outras tarefas diversas e assim por diante. Cada um desses guardiões ocupava cargos de acordo com seu trabalho, assim como em uma corporação na Terra. E os guardiões que possuíam a posição mais alta em cada andar eram os diretores dos julgamentos. Tanto quanto o sistema permitia, eles podiam exercer seu poder sobre os jogadores da quadra que administravam. Eles poderiam até dominar jogadores no nível de lords, se necessário. Mas é claro que o sistema penalizaria os guardiões se fizessem intervenção direta. Então, pode-se dizer que Aaron, como diretor do segundo andar, também ocupou uma das primeiras posições. Mas Ivolk estava em uma posição em que até Aaron precisava ter cuidado. Porque Ivolk foi um dos líderes de todos os guardiões, também conhecidos como os 12 Zodíacos. Portanto, embora ambos usassem títulos honoríficos, a maneira de falar de Ivolk era mais parecida com a de um adulto conversando com uma criança. Então, como foi? Mas do lado de fora, ninguém poderia dizer que Ivolk era um guardião com uma posição tão elevada. Ele parecia apenas um duende estranho que sempre usava um monóculo estranho e fazia um som estranho ao rir. Para ser honesto, senhor, não tenho certeza. Aaron cruzou os braços e inclinou a cabeça em resposta à pergunta de Ivolk. Um sorriso encheu os olhos de Ivolk, que brilhavam por trás de seu monóculo. Você não tem certeza? Sim, posso dizer que ele é um jogador forte comparado a outros novatos. Mas afinal ele é apenas um novato. Não entendo por que você teria expectativas tão altas em relação a ele. Aaron levantou a cabeça e olhou para a tela flutuando no ar enquanto falava com Ivolk. Na tela, ele podia ver Yon-Woo tentando tirar os cristais que havia dado a Fante. Quando Fante mostrou uma expressão descontente no rosto, Yon-Woo perguntou calmamente: devemos resolver as coisas do seu jeito. Fante então se encolheu, parecendo assustado assim como os jogadores de antes. Aos olhos de Aaron, era apenas uma brincadeira que sempre acontecia entre amigos. Mas Ivolk não parava de rir enquanto olhava para a tela. Ryu, eu vejo. Se é isso que você pensa, então quer fazer uma aposta? Instigar. Se ele conseguirá ou não algo grande. Aposto a favor. Aaron estreitou os olhos ligeiramente, mas logo assentiu pensando que não era uma má ideia. Claro, aposto que ele não vai. Ryu, ótimo. Então, sobre as apostas. Os jogadores olharam para Yon-Woo boquiabertos. Foi há pouco que Fante tirou os cristais com seu argumento ridículo. Mas Yon-Woo extorquiu os cristais de Fante com apenas algumas palavras. Além disso, eles tinham certeza de ter ouvido Fante se referindo a Yon-Woo como Young. Fante, ligando para alguém Young? O que diabos aconteceu com ele lá fora? O que está acontecendo? Na torre, havia uma percepção popular em relação à tribo de um chifre. Tolos arrogantes. Era bem sabido que os membros da tribo de um chifre eram muito fortes. E por mais poderosos que fossem, eles também tinham um grande sentimento de orgulho. Portanto, raramente conversavam com pessoas fora de sua tribo, a menos que as reconhecessem como tão poderosas quanto eles. Mas eles valorizavam tanto a lealdade que não hesitariam em morrer pelos amigos quando abrissem o coração para alguém. E sendo o sangue real da tribo de um chifre, Fante e Edora também herdaram essa natureza arrogante. E a julgar pelo que eles próprios vivenciaram, eles perceberam que os rumores não eram falsos. Fante era verdadeiramente desapegado, impetuoso e até arrogante. Mas o que mais o surpreendeu foi que havia alguém que poderia fazer companhia a Fante, e que Fante estava até tratando como um Young. Em particular, os jogadores que assistiram à partida entre ele e Fante no tutorial esfregaram os olhos várias vezes, como se não pudessem acreditar no que estavam vendo. Sabe, você é um péssimo Young por tirar minha chance de me exibir daquele jeito. Fante resmungou e chutou uma pedra que estava ao lado de seus pés. Então, Edora se aproximou de Yon-Woo. Qual é o seu plano agora, Orabone? Mais uma vez, os jogadores não conseguiam acreditar no que viam. Foi a primeira vez que viram Eudora apagando sua expressão gelada e sorrindo. Foi lindo e comovente. Os jogadores sentiram o coração disparar no momento em que viram aquele sorriso. Yon-Woo, por outro lado, ficou surpreendentemente impassível com o sorriso dela. Você pode me ajudar a proteger este lugar por um momento? Ele olhou para os outros jogadores com um olhar severo e respondeu. Os olhos de Edora brilharam. Por quanto tempo? 30 minutos, 1 hora no máximo. Claro, sem pressa.
Yon-woo acenou com a cabeça e foi em direção a uma das pontes de corda penduradas na beira do penhasco. Os jogadores franziram as sobrancelhas sem saber o que Yon-woo estava planejando fazer. A razão pela qual o teste do primeiro andar foi tão difícil não foi apenas porque os jogadores tiveram que entrar na base inimiga e procurar os cristais escondidos sob os ataques de 100 jogadores, mas também porque tiveram que confiar naqueles fracos pontes de corda para chegar ao outro lado. E o maior problema era que havia apenas 3 pontes ligando os dois lados. Ambas as equipes tentando passar para o outro lado com apenas 3 pontes, era óbvio que uma luta nas pontes era inevitável. E se a corda se rompesse no processo, os jogadores na ponte cairiam no penhasco. Não apenas isso, mesmo que alguns jogadores conseguissem chegar ao outro lado, talvez com a ajuda de habilidades ou artefatos que os ajudassem a voar, os jogadores ainda não seriam capazes de fazer muito. Eles seriam vítimas de uma barragem de ataque intenso dos inimigos restantes e logo pereciam. Por causa dessas condições adversas, o teste do primeiro andar era conhecido por produzir o maior número de vítimas e desistências em todos os 10 andares da zona para iniciantes. Portanto, não foi tão estranho que Fante e Edora não tenham conseguido passar na primeira tentativa. Portanto, embora os jogadores estivessem interessados no próximo movimento de Yon-woo, também havia suspeita em seus olhos. Alguns até franziram a testa diante dele. Mas independentemente de seus pensamentos, Yon-woo ficou na frente da ponte de corda enquanto lentamente puxava a Vigrid de suas costas. Ao longe, ele podia ver os jogadores do Red Team correndo em direção ao seu lado da ponte. Não importa o quão difícil possa parecer, deve haver várias maneiras de passar neste teste. Assobiar asterisco. Um forte redemoinho começou a se formar ao longo da lâmina de Vigrid. O vento era tão intenso que o vento que soprava debaixo do cânion estava sendo afastado. Yon-woo segurou Vigrid com força em sua mão e ergueu-o no ar. Asterisco qua asterisco. A bênção da espada. A opção que já provou ser eficaz contra um grande número de inimigos. Mas a maneira mais eficaz. A ponta dos lábios de Yon-woo se torceu. É derrotá-los com um poder esmagador. Respingo asterisco. Yon-woo traçou uma linha diagonal com Vigrid. O redemoinho que girava em torno de Vigrid voou em direção à abertura. O chicote do vento quebrou todas as 3 pontes de corda ao mesmo tempo e logo lançou seu excesso de energia no penhasco. Asterisco qua asterisco. Todo o penhasco tremeu com um forte barulho de explosão. Uma cicatriz gigante foi esculpida na encosta do penhasco.